Continuando com a medida provisória 905, nós vamos falar agora sobre o artigo 13. No artigo 13, nós temos que os trabalhadores contratados na modalidade contrato de trabalho verde e amarelo receberão prioritariamente ações de qualificação profissional, conforme disposto no ato do Ministério da Economia. Lembrando que não é mais Ministério do Trabalho e Emprego, nós temos agora Ministério da Economia, novo nome após o governo do Jair Bolsonaro. Então nós temos que eles têm que ter o quê? Prioritariamente uma qualificação profissional. Agora, quando se fala em quitação das obrigações para reduzir litígios, nós temos aqui o artigo 14, que vai pedir para que você observe o artigo 855b da CLT. Aí diz o seguinte: para disposto nesta medida provisória, é facultado ao empregador comprovar perante a Justiça do Trabalho acordo extrajudicial de reconhecimento de cumprimento de suas obrigações trabalhistas para com o trabalhador nos termos do disposto do artigo 855b. Então, nesse contrato verde e amarelo, eu posso aplicar o artigo 855, que vai falar sobre o acordo extrajudicial. Vejamos o que diz esses artigos. Aqui nós temos o processo de jurisdição voluntária para homologação de acordo judicial. Está lá no artigo 855b. O processo de homologação de acordo extrajudicial terá início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das partes por advogado. Observe que no acordo extrajudicial nós não temos o ius postulante, que é o direito da parte de entrar na Justiça do Trabalho sem advogado. No acordo extrajudicial ela é obrigada a ter um advogado. Então cada parte, o reclamante tem que ter um advogado e o reclamado tem que ter um advogado. Observe que o parágrafo 1º reforça isso. As partes não poderão ser representadas por advogado comum. Não pode ser o mesmo advogado. Faculta-se ao trabalhador ser assistido pelo advogado do sindicato de sua categoria. Então nós temos aqui que ele pode ser assistido pelo sindicato da categoria dele. Isso aí é uma faculdade. 855C. O disposto neste capítulo não prejudica o prazo estabelecido no parágrafo 6º do artigo 477 dessa consolidação e não afasta a aplicação da multa prevista no artigo 8º 477 da CLT. O que é esse parágrafo 6º? O patrão, ao dispensar o empregado ou ele pedir demissão, tem um prazo de 10 dias para fazer o pagamento das verbas rescisórias. Isso é saldo de salário, aviso prévio, 13º, horas extras, FGTS mais 40%. Isso aí é o básico. Se ele não fizer o pagamento nos 10 dias, ele terá uma multa referente à última remuneração por não ter cumprido esse prazo, que é a multa do parágrafo 8º do artigo 477 da CLT. 855D. No prazo de 15 dias, a contar da distribuição da petição, o juiz vai analisar esse acordo extrajudicial. Então nós estamos falando aqui do acordo extrajudicial. O juiz vai analisar o acordo e vai designar uma audiência, se entender necessário, e vai proferir uma sentença. O juiz pode perceber que há uma simulação, há uma fraude ali que está tentando ser feito, prejudicando o empregado, e o juiz pode não aceitar. 855 é a petição de homologação de acordo extrajudicial suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela especificados. Muita atenção que aqui não é interrupção. Nós sabemos que o prazo prescricional para entrar com uma ação é de 2 anos. Você foi mandado embora aqui, então você tem 2 anos. Se você esperou 1 ano e entrou com esse acordo, ele vai suspender. Então depois você continua tendo mais 1 ano para entrar com a ação, caso não tenha sido feito o acordo. Então o prazo que é de suspensão. E o prazo prescricional volta a fluir no dia útil seguinte ao trânsito em julgado da decisão que negar a homologação de acordo. Então, como há suspensão do prazo prescricional, quando que começa a contar o prazo de novo? Começa a contar do dia útil seguinte ao trânsito em julgado. Então tem que esperar dessa sentença do juiz, cabe recurso ordinário. Então, se a parte não entrou com recurso ordinário, nós teríamos aí o trânsito em julgado, e aí a partir do primeiro dia útil seguinte começa a correr.
Então nós temos essas observações com relação ao contrato verde e amarelo. Por isso que nós temos esta aplicação, ok? Próxima aula, veremos mais observações da medida provisória. Até mais.